Olá, seja muito bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. No vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho de otimização de tabelas também, checagem de banco de dados, uma série de coisas, tá? Mas focado em DBA mesmo, mas é importante saber isso porque esse vídeo pode te ajudar a melhorar bastante o desempenho do seu banco de dados. Vamos falar sobre isso? Seja muito bem-vindo, tem um curso de MySQL completo já no canal, tá? Seja muito bem-vindo ao canal. Todos os dias tem vídeo novo aqui também, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa like, compartilha. É importante o sininho ativado porque vai continuar mais vídeos de MySQL, você recebe em primeira mão, tá? Vamos lá então, começar? Bom, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo de otimização de tabela, o que é, né? E como melhorar um pouquinho essa parte. Bom, a gente tem aqui o banco que a gente criou durante o curso, né? Tem a tabela clientes, produtos, vendas, perfeito? Então o que a gente tem aqui? A gente tem essa, vamos pegar essa tabela clientes, tá? Primeiro item, eu vou pegar, eu estou via PHP MyAdmin, caso você não saiba, conheça, quiser conhecer um pouco mais também, tem curso de PHP MyAdmin. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar essa tabela, vou copiar a tabela clientes, tá? Pra gente olhar para ela, eu vou fazer uma cópia chamada de clientes TMP mesmo, tá? Temporário, pra gente trabalhar nessa TMP. Você não perde nada que já tem no... Tá? Então ele vai executar, só executar a cópia aqui, pronto. Já temos a cliente TMP aqui, ok? O que acontece? Repare que eu tenho, nessa tabela, eu tenho 7 itens, elementos, ok? Eu vou pegar, fazer o seguinte, vou apagar alguns TMP, tá? Cliente TMP, vou apagar essa Joana e vou apagar essa Fernanda. Pronto, eu tenho... Agora, reparou que eu perdi dados da tabela? 1, 2, 3, 6, 7. Quando eu apago alguma coisa numa tabela, o que acontece? Ele vai ficar com um espaço livre. Ele não apaga fisicamente ainda. Por quê? Por questão de desempenho. Então a tabela ainda contém esses elementos, porém estão com o status apagado. Perfeito? Os dados estão lá ainda na tabela. Se eu olhar em estrutura da tabela, olha que interessante, né? Essa tabela, tá vendo que na estrutura dela eu tenho aqui dados, né? Índices, ok? Em uso e total. Perfeito? E eu tenho um extra na tabela. Vamos olhar por aqui, mais fácil da gente ver. Ó. Quando você olha a tabela clientes MP, repare que eu tenho um tamanho aqui, ó, dela. Tá vendo? Aqui. E também eu tenho um registro de lixo nela. Tá ok? O que eu vou fazer nela, então? Eu vou fazer um processo de optimize na tabela. Basicamente, eu pego esses registros que estão apagados e jogo fora, tá? Ok? Isso você vai ver muito mais na tabela MySQL. Eu vou até fazer o seguinte com essa tabela. Eu vou mudar essa tabela cliente CMP, eu vou mudar o tipo dela de INDB para MySQL, tá? Que eu quero realmente mostrar o detalhe para vocês disso. Então eu estou só mudando o tipo da tabela para MySQL, caso a sua seja MySQL, tá? E eu vou voltar cliente CMP aqui, ó. E vou apagar mais alguns dados. Vou apagar esse, este e este, tá? Deixar a tabela menor. Pronto. Então quando eu olho a tabela, ó, eu sempre vai ter esse suspenso aqui na frente, tá? Ele vai ficar um espacinho aqui, é que aqui nem deu para contar, aqui é muito pouco byte, mas ele vai te mostrar aqui um suspenso, um espaço em disco aqui em vermelho, suspenso. O que você vai fazer? Você vai pegar essa tabela aqui, ó, tá? Ok? Inclusive, quer ver? Deixa eu mostrar, voltar para cá, ó. A contagem, inclusive, olha que interessante. Mesmo que eu transformei ela, tá vendo que tá dando 7 registros? Só que se eu mostro, só tem 2, tá vendo? Que tem até uma incoerência que ocorreu aqui. Por quê? Porque esses dados ainda estão na tabela. Então, para você resolver isso, o que você vai fazer? Isso daqui, cuidado para fazer em banco em produção, hein? Porque ele vai travar a tabela e copiar para uma nova, tá? Então pode travar bastante coisa. Optimize table, tá? Clientes MP. Eu vou passar um processo de otimização na tabela. O que ele vai fazer? Ele vai defragmentar a tabela, entre aspas. Ele vai pegar a tabela, somente os dados ativos nela, e vai copiar para uma nova e voltar em cima dela, tá? Optimize table clientes TMP. Prontinho. Essa tabela foi otimizada, tá? A partir daqui, essa tabela, olha só. Tá? Essa contagem aqui é um bugzinho que teve, mas tudo bem. Essa tabela, a partir desse momento, ela vai só ter realmente em disco esses 2 registros, tá? Nós aplicamos um processo de otimização nessa tabela,
Legal? Então basicamente é isso. Optimize Table, o nome da tabela, tá? Com isso ele cria uma nova e vai liberando espaço. A tabela, se você apaga, é uma tabela que se apaga, escreve muito, ele vai criar uma nova tabela limpinha para você, tá? Então é isso que eu queria passar para você nesse vídeo. Tem algumas coisinhas ainda, eu vou criar de novo, vou pegar essa tabela, mostrar mais uns detalhezinhos, eu vou remover essa tabela aqui, tá? E vou criar uma nova com base na clientes. Novamente, eu vou copiar a clientes nela, tá? Clientes TMP. Tô recriando ela, tá? Perfeito. Agora eu vou mostrar alguns outros processos. Vou fazer a mesma coisa, eu vou apagar alguns registros aqui do meio dela, da clientes TMP, ok? Para não danificar nossa clientes. Perfeito, tem menos registros, não tem? Vou mostrar alguns outros processos também de limpeza, otimização da tabela, tá? Tá vendo? Eu tenho aqui via PHP de mim mesmo algumas opções de analisar a tabela, verificar a tabela, tabela de checksum, defragmentar tabela, limpar tabela. O Optimize defragmentar é interessante, limpar tabela e otimizar tabela. Analisar tabela, vamos fazer essa primeira opção, tá? Analisar a tabela, o que ele vai fazer? Ele vai rodar um Analyze Table, tá? E o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai fazer um check nessa tabela, tá? É a mesma coisa que a gente viu no PHP MyAdmin, PHP MyAdmin mesmo passando a opção de check, né? Lembra que a gente viu o MySQL com opção de check, tá? Basicamente é isso, tá? Então ele fez um Analyze Table e me deu que o status dela tá ok. Caso, por exemplo, a tabela no MySQL, ele abre a tabela, tá? Para você quando você está usando ela. Se de repente acaba a energia, a máquina buta, ele pode deixar a tabela como locked ou open, tá? Ou corrompida. Então esse Analyze, ele vai te falar, essa tabela tá íntegra? Sim, tá íntegra, tá tudo bem com ela, tá? Aqui, perfeito? Vou mostrar mais alguns itens. Isso aqui tá tudo em operações aqui, tá? Para ganhar tempo. Verificar a tabela, é um check da tabela, olha só. Check Table, clientes TMP. Perfeito? Mesma coisa, ele fez uma verificação, tá? De integridade agora, a tabela está ok, também já nos deu esta informação. Tem mais opções. Tabela de checksum, olha que legal. Tá? É o checksum table. O que ele fez, basicamente? Ele fez um checksum dessa tabela porque, muitas vezes, se você tiver um backup, por exemplo, e quiser comparar mesmo o seu backup ou aquela tabela, gerar um checksum dela, né? Fala assim, olha, essa tabela, neste momento dela, ela tá assim, perfeito? E caso tenha alguma linha a mais, o checksum não vai bater, entendeu? Esse ponto. Vou fazer de novo, ó. Repare esse número, 503 é o final dele, tá? 503, o mesmo checksum, tá? Independente, o checksum é legal porque independe de fatores externos, né? Ele é 503 para essa tabela. Se eu mudar um registro, vamos fazer? Clientes TMP, por exemplo. Eu vim aqui e mudei esse registro, de Davis para Davis 1. Pronto, só isso. Coisa simples, tá? E se eu agora gerar um checksum dessa mesma tabela, vai mudar o número, tá vendo? Então você consegue, pelo checksum, exemplo, quero comparar se mudou alguma coisa, se aquele backup, se tá checksum na hora, você tem um número diferente. Tem um número diferente, a tabela é diferente. Alguma coisa é diferente. Daí você corre atrás, né, do que é diferente, mas pelo menos o checksum é na hora, você consegue saber. Legal? Daí você pode também defragmentar a tabela, olha que legal. Tá? Defragmentar, aí ó, Alter Table, Engine InnoDB, tá? O que ele fez, na verdade? Ele pegou, aplicou um alter table na própria tabela, defragmentou ela, tá? Ele criou uma tabela nova, só mudou, basicamente é isso, ele mudou a tabela, porque vou mudar para MySun e vou mandar defragmentar ela sendo MySun, tá? Cliente TMP. O defragmentar, inclusive, na MySun, reparou que ele não tem, tá? O defragmentar é algo só da InnoDB, perfeito? Ó, na MySun sumiu, então vamos voltar para InnoDB. Cuidado não mudar os formatos da tabela, em produção nunca faça isso, tá? Isso aqui é só para exemplo mesmo no vídeo, tá? Muito cuidado, porque senão o banco pode travar durante horas para fazer isso, tá? Ó, defragmentar para InnoDB, legal? Limpar a tabela é flush, cuidado, senão ele apaga tudo, tá? E otimizar a tabela, é o Optimize que a gente tinha visto, né?
a primeira opção que a gente viu. Optimize, tá? Ele, ó, aqui, ó. Optimize, note, a tabela não suporta Optimize, tá? Fazendo recriação da tabela, ok. Então, no InnoDB, especificamente, ele não suporta direto, ele recria a tabela e já recria otimizado. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Um pouquinho de itens de DBA mesmo, de tabela, tá? Para organizar. Optimize é fundamental porque ele reduz mesmo a tabela, ele limpa todo o lixo que ficou, deixa essa tabela mais rápida, né? Ali. Porém, ele dá locked, ele trava tudo para fazer. Então, se for fazer, tem que parar o site, fazer um processo cuidado, né, no Optimize, tá? Mas é importante saber que tem. Se a tabela tá muito grande, tem muito lixo, dando um otimizado, você aumenta muito o desempenho dela, tá? Legal, né? Seja bem-vindo ao canal. Se é novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha. Tem um curso aqui embaixo inteiro de MySQL, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!